Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Direito Favorável. Eu me chamo Marcelo Muniz, junto com o professor Rafael Salles. Estamos aqui no momento da reforma para falar com você sobre a reforma trabalhista, que estará entrando em vigor no dia 11 de novembro de 2017. E eu queria bater um papo com vocês sobre honorários sucumbenciais. E o que é, Marcelo, sucumbência? O que é sucumbencial? Sucumbente é a parte vencida no processo, é a parte que perdeu a ação. Se a ação for jogada procedente, alguém recebeu. Quem perdeu é a parte sucumbente, ok? O artigo 22 da Lei 8.906/94, o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, ele diz que nós, advogados, temos direito aos honorários convencionais, os honorários arbitrados pelo juiz e os honorários sucumbenciais. Então é algo previsto em lei. Acontece que o processo civil é natural, é normal, já há bastante tempo, o advogado da parte que venceu receber os honorários sucumbenciais. Então, se eu venci, eu como advogado venci, a parte que perdeu cabe pagar para mim os honorários sucumbenciais que devem ser fixados pelo juiz. Ocorre que não havia essa previsão na CLT, ok? Na consolidação das leis do trabalho. Acontece que a súmula 219 do TST, ainda em vigor, ela diz que somente cabe os honorários se a parte estiver assistida por sindicato da categoria profissional. Então, o advogado do sindicato ele tem direito a esses honorários sucumbenciais. Do contrário, o advogado não tem direito. Na prática, sempre nós pedimos os honorários sucumbenciais por entendermos, conforme eu falei, o artigo 22 da Lei 8.906/94, que diz que eu, advogado, tenho direito. Mas não havia essa previsão na CLT. Ocorre que, com a reforma trabalhista, o artigo 791-A passa a tratar desse assunto e diz o seguinte: o advogado, ainda que advogando em causa própria, ou seja, ainda que eu advogue para mim mesmo, ok? Eu passo a ter direito aos honorários sucumbenciais. E cabe ao juiz fixar os honorários de 5% a 15%. Então, a parte que perdeu, ela passa agora a pagar na Justiça do Trabalho os honorários que devem ser fixados pelo juiz. Isso é maravilhoso. Nós, advogados, não tínhamos essa previsão, como eu falei, na Justiça do Trabalho, que passará a ter. Então, para isso, é uma vitória. Só que acontece que nós temos que tomar muito cuidado, e isso vai ter que entrar no detalhe do nosso contrato de honorários, para que o cliente saiba que ele poderá, sim, pagar os honorários para a parte contrária, para o advogado da parte contrária, e não para a empresa, não para a reclamada, ok? De um lado ou de outro, a parte que venceu, a parte campeã, vai ter direito, sim, a receber os honorários. E acontece que o parágrafo 3º do artigo 791, ele diz que os honorários, eles podem ser recíprocos. E quando é que acontece o honorário recíproco? Quando o processo é parcialmente procedente. Eu vou dar um exemplo bem rápido para vocês entenderem. Vamos dizer que eu, advogado reclamante, entrei com uma ação, o valor da causa de R$100 mil. Vários direitos que eu observei, férias vencidas, férias em dobro, 13º, não recolheu a FGTS, enfim. E eu chego a um valor no total de R$100 mil. Vamos analisar e pensar o seguinte: o juiz, na hora de julgar, ele julgou dos R$100 mil que o meu cliente, o reclamante, teria direito apenas a R$10 mil. Eu, advogado, fiz o honorário contratual e cobrei 30% para mim de honorários que ele deveria pagar do que ele receber. Maravilha. Dos R$10 mil, então, ele tem que me pagar R$3 mil, ficou com R$7 mil, ok? E como eu recebi, né, como nós vencemos em R$10 mil, a parte contrária ela é sucumbente desses R$10 mil e deve me pagar os honorários sucumbenciais, ok? Então, eu estou no exemplo como reclamante, a reclamada deve me pagar, eu advogado, 10%, vamos dizer que o juiz fixou em 10%, em relação à sucumbência. Então, eu vou receber R$1.000 nesse exemplo que eu dei, e 3 mil do cliente fiquei com R$4 mil. Muito bom. Acontece que o meu cliente, ele também vai ter que pagar os honorários sucumbenciais. Por quê? Porque, como eu disse, foi julgado parcialmente procedente. Se é julgado parcialmente procedente, R$90 mil nós fomos vencidos. Então, meu cliente, dessa fixação de 10%, ele vai pagar para o advogado da outra parte. E como é que você vai explicar isso para o seu cliente? Olha, você vai ter que dar dinheiro, é isso mesmo, vai ter que dar dinheiro, vai ter que pagar o advogado da outra parte, ok? Não vai pagar a empresa. Porque quando o cliente chega no seu escritório, contando aquela história, da forma como ele foi lesado, tudo, ele não quer perder, ele só quer receber. E vai ser um desafio para você agora, com a reforma trabalhista, explicar para ele que se deixar de receber algo, ou seja, se ele falar algo para você que não seja verdade, que não tem como comprovar, que não tem testemunha, que não tem documentos,
e, enfim, outros assuntos que nós vamos tratar depois, como perícia, ele vai se pagar, sim, os honorários para o advogado da parte contrária em relação à sucumbência, ok? Então, nesse caso, ele vai ter que pagar, nos 10% fixados, vai ter que pagar 9 mil. Então, se ele recebeu os 10 mil e ficou com 7 mil reais, ele já está devendo 2 mil reais para o advogado. E aí, o seguinte, esse parágrafo terceiro, ele diz que é vedada a compensação. Então, não pode compensar os honorários, não pode compensar nem o meu e nem o do outro advogado, para tentar receber um pouco a mais, enfim, não tem como compensar. É verdade a compensação, porque os honorários não cabem às partes, os honorários cabem aos advogados. Então é um cuidado que nós devemos ter. Marcelo, nesse caso, ele ficou devendo. O que acontece? A previsão diz o seguinte, que vencido o beneficiário da justiça gratuita, então presta atenção, mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita, se ele é vencido, seja total ou parcialmente procedente, ele vai ter ali a condenação daquele valor em honorários sucumbenciais, e se ele não receber nada, ou se ele não tiver crédito suficiente para passar para o advogado, para o advogado da outra parte que tem direito a esses honorários sucumbenciais, a partir do trânsito julgado, ele tem um período de 2 anos que pode ser executado. Então, cabe ao advogado da parte que venceu em relação a esse percentual, esse parcialmente procedente ou essa procedência desses honorários sucumbenciais, vir a executar o reclamante, vir a executar a parte que perdeu em relação àquele valor sucumbencial, ok? Então nós teremos um prazo de 2 anos, ainda que se ele receber qualquer crédito em outro processo, ok? Não é só naquele processo. Ganhou em outro processo, em outra instância, em outro canto, o advogado tem direito aos honorários sucumbenciais. E outra coisa importante, que o parágrafo 5º, ele diz que também são devidos no caso de reconvenção. Você sabe que da reclamação trabalhista, a parte contrária faz a defesa com a contestação, e dentro da contestação, hoje, pelo CPC, é cabível a reconvenção na contestação, e na reconvenção você pode fazer ali o que nós chamamos de pedido contraposto, certo? Para dizer, ó, na verdade, o meu cliente ele tem direito sim a isso, ficou devendo, passou isso. Então o valor que nós pedimos lá na reconvenção também caberá honorários sucumbenciais. E para encerrar, eu quero só falar para vocês o seguinte, prestar muita atenção, principalmente você que advoga na seara trabalhista. Acontece que, se no polo passivo, nós chamamos de litisconsórcio passivo, houver 2, 3 mais reclamadas, os honorários sucumbenciais cabem para todas elas. Então, normalmente, exemplo, uma empresa contrata alguém para trabalhar para uma outra, que nós chamamos de tomadora de serviço. E aí tem 2 empresas. Se o reclamante perder, honorários sucumbenciais para a primeira reclamada e para a segunda reclamada. Ok? Gente, maravilha. Vamos curtir o nosso vídeo, vamos inscrever no nosso canal. Espero estar com vocês no nosso próximo encontro falando mais da reforma trabalhista. Um abraço para vocês.